Alexandre também está aí conosco nessa noite para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar pela vida dele. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite na tua presença. E agora eu coloco teu filho, Senhor, diante de ti. A qual o Senhor vai usar como instrumento de bênção, Pai. Quer ser revelado aquilo que está no teu coração, venha de encontro aos nossos corações nessa noite. Fala conosco. Ministra tanto o teu querer como o teu efetuar, Pai. Usa o teu servo, que ele diminua para que tu venha ser engrandecido, porque toda honra, glória, louvor e majestade pertencem somente a ti, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Eu repreendo agora toda manifestação contrária e ordeno que o inimigo pegue tudo aquilo que pertence a ele, vá em retirada e vá para o lugar determinado pelo Senhor Jesus. E te peço, Senhor, delega teu milhares de anjos neste lugar, a pelejar, a guerrear e a declarar a tua glória sobre as nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode glorificar a Deus, amém? Boa noite. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua amada igreja. Eu quero, de uma maneira muito carinhosa, trazer também um abraço do pastor Valdir. Eu estive com ele hoje à tarde, no momento de intercessão, no momento de comunhão, e ele pediu: transmita o meu abraço aos meus amados irmãos lá da Igreja Peniel da Virtude, e eu então sou porta-voz dessa saudação do nosso amado pastor. Eu quero também agradecer a Deus por mais esta oportunidade de falar acerca da palavra de Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E o salmista deixa claro isso no Salmo 119, quando ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Todas as vezes em que eu me deparei com situações críticas, situações delicadas, situações que pareciam sem saída, eu encontrei respostas na palavra de Deus. Sabe, queridos, eu vejo que nós vivemos dias em que muito se escuta a seguinte frase, abre aspas: eis que assim te diz o Senhor, fecha aspas. Eu respeito, eu recebo e coloco diante de Deus, mas não me impressiona. O que me impressiona é quando alguém diz assim, abre aspas, eis que assim está escrito. Então eu quero, nesta noite, neste culto da vitória, compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração ao longo destes, não sei se eu tive quantos anos de ministério, ele vai denunciar que eu sou velho. Melhor não dizer, esses muitos anos de ministério. Pronto. Vocês vão achar que eu sou do século passado, então melhor não dizer mais nada, não é verdade? Queridos, eu aprendi uma coisa quando eu era catatauzinho, assim, igual aqueles que receberam a oração para ir lá para o culto do departamento infantil, que um dos momentos em que a gente mais mente é quando a gente não. Já parou para pensar nisso? É verdade. Mas vale um dia, no centro do teu querer, do que toda a vida, sem jamais te conhecer. Você consegue ficar longe do centro do querer de Deus um dia? Se consegue, então o que você cantou não é verdade na sua vida. Aliás, você conhece, você sabe qual é o centro do querer de Deus para você? Eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo por aí, pastor Beltrão, que não sabem nem de onde vieram nem para onde vão em termos de chamado ministerial. Isso me preocupa. Sabe por quê? Porque todos nós
sem exceção, temos um chamado. Vou repetir. Todos nós, sem exceção. Eu não estou falando de cargo eclesiástico. Vamos separar as duas coisas? Nem todos têm um cargo eclesiástico, mas todos temos um chamado. E quem não tem convicção do seu chamado, aceita ir em qualquer direção. E vai de acordo com qualquer vento de doutrina. Está certo ou não, né? Misericórdia, já desde que comecei, já estava terminando, se for sincero. Mas será que eu me entusiasmei tanto que eu falei, o tempo todo já passou? Misericórdia, você não é de Deus, esse relógio. Eu vou olhar para aquele é crente. Esse aqui não é, esse aqui está desviado. Ufa, aqui é alívio, que susto. Beleza. Você tem convicção do seu chamado? Esse não é de Deus, não. Pode repreender quando ele se converter. Está meia hora de entrar. Dito cujo. Você tem convicção do seu chamado? Se sim, vem a segunda pergunta. Você está exercendo o seu chamado? Se ficou já pela primeira pergunta, então eu vou conversar um pouquinho. Porque não tem vitória sem obras. A fé, até a fé, sem as obras, ela é morta. E se a fé estiver morta, sobra alguma coisa, gente? Sabe, meus irmãos, eu sou do tempo, aí de novo vou denunciar a minha idade. Eu sou do tempo em que haviam sinais na igreja. Eu sou do tempo em que haviam maravilhas no meio da igreja. Hoje se fala em maravilhas quando alguém recebe um aumento salarial. Hoje se fala em maravilhas quando alguém consegue comprar a casa própria. Hoje se fala em maravilhas quando alguém consegue trocar de carro por um carro mais novo. Mas eu sou do tempo em que maravilhas eram assim: sai em nome de Jesus. E o demônio saía. Sabe quando isso acontecia? Quando aquelas irmãs do círculo de oração se reuniam, não sei quem lembra disso, acho que só eu. Talvez o pastor Belmiro, que é novo também, né? Talvez ele se lembre. A pastora Regina, acho que não, também é novinha. Mas enfim, havia um tempo em que as pessoas tinham convicção. Às vezes não sabiam nem ler. Você conheceu alguém que aprendeu a ler com a Bíblia? Explica isso para mim. É possível aprender a ler com a Bíblia, que não é um livro de vocabulário fácil? Pois é. Está vendo o que eu estou querendo dizer com os sinais? Eu sou num tempo em que a igreja tinha poder. E a pergunta é: o que aconteceu? Onde é que nós nos perdemos? Hoje, olha, queridos, desde os tempos primitivos da igreja apostólica de Atos dos Apóstolos, até, digamos, uns 50 anos atrás, você via de maneira natural sinais acontecerem no meio do povo. O enfermo chegava enfermo e saía curado. O endemoniado chegava endemoniado e saía liberto. Hoje o endemoniado chega endemoniado e vai embora endemoniado. O enfermo chega enfermo e vai embora com a enfermidade. E o pior, o pecador chega aqui pecador e vai embora com o pecado. O que aconteceu, gente? Onde é que nós nos perdemos? Você já se fez essa pergunta? A Bíblia diz, aliás, por favor, abra a sua. Tem Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia? Física. Posso contar uma coisa para você? Eu não tenho nada contra a Bíblia no celular. Não tenho nada contra. Só que você precisa tomar cuidado, porque isso aqui pode deixar você na mão. Esse negócio acaba a bateria de vez em quando? Esse negócio fica sem conexão de vez em quando? Esse negócio aqui pifa de vez em quando?
Essa aqui não. Procure, na medida do possível, criar o hábito de andar com uma dessas. Porque ela não vai te deixar na mão. Você pode até ter as duas, não tem problema. Só que essa aqui te socorre na hora da angústia. Essa aqui te dá a saída no momento em que a coisa aperta. Sabe por quê? Ela não te dá distração. Esse aqui te distrai. Você ia ler, mas de repente chegou uma mensagem. De repente apitou lá abriu um pop-up da rede social. E aí você esqueceu que você ia ler. Esse aqui não te distrai. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos. Um texto que você conhece. Aliás, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre alguns textos que você conhece. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Olha que interessante. Vamos combinar assim. Eu sei que vocês têm imensa reverência pela palavra e já se colocaram de pé sem que eu pedisse. Nós vamos ler juntos este texto em pé. Os próximos você não precisa levantar não, tá bom? Porque senão você vai ficar senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Vai dar, como é que o pessoal fala? Vai dar um jeito na coluna. Aí nós vamos ter que terminar o culto orando pela coluna de todo mundo, tá certo? Combinado? Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, está escrito assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outra tradução diz: já está condenado. E estes sinais, repete a palavra sinais comigo. Seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pode se sentar dizendo amém. Amém. Queridos, quem disse isso aqui? Está escrito, quem escreveu foi o evangelista Marcos. Mas quem disse essas palavras? Foi Jesus. Será que Jesus exagerou na oratória quando ele disse isso? Ele fala acerca de alguns sinais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui são habilitados? Tem CNH? Quantos? Sabem dirigir? Deixa eu te fazer uma pergunta simples. O que é que norteia você quando você está ao volante? São os sinais. Sejam sinais luminosos, sejam sinais no chão, né? Sinais horizontais, sinais de solo, sejam sinais verticais, as placas. O que norteia você quando você está andando por aí pelas vias públicas? São os... Como é que uma igreja pode caminhar sem sinais? Se a gente simplesmente... não precisa ir longe. Quando a gente tem algum blackout e os semáforos ficam apagados, dá problema, não dá? Nem tirou as placas, nem apagou as marcações de solo, mas já dá problema quando não tem os semáforos. Como é que a igreja caminha sem sinais, pastor Domingo? Tanto é que o próprio Jesus disse: estes sinais seguirão. Quer dizer, é uma coisa, ou você fica emocionado quando acende o sinal vermelho na sua frente? Você fica emocionado? Você nunca vê um sinal vermelho? É tão raro assim? Você chora quando você vê uma placa na sua frente dizendo: vira à esquerda, Deus é fiel. É assim? Mas quando acontece algum milagre na sua frente, você fica assim porque você não está mais acostumado à frente.
Você percebe que aconteceu alguma coisa da igreja primitiva para cá? Na igreja primitiva, estava entrando, Atos capítulo 3, estava entrando Pedro e João na porta formosa do templo para fazer o quê? Orar. A oração da hora nona, das 3 da tarde. Vamos trocar em minutos. Eles estavam indo para o círculo de oração. Tá certo? Eles estavam indo para o círculo de oração. E aí encontrou um paralítico lá no caminho. O paralítico pediu o quê? Moedas. Não é isso? Ele estendeu as mãos. Aí Pedro e João, todos que sobem, disseram assim: nós não temos moedas. Eu imagino que naquela fração de segundo, o paralítico falou: vou sair de novo às vezes, vou continuar aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: se Pedro ou João ou os dois tirassem lá um denário do bolso e dessem para aquele paralítico, o paralítico continuaria o quê? Continuaria desprovido da comunhão de Deus, que é pior do que ser paralítico, porque o paralítico não entrava no templo, não é isso, pastor Gameiro? Então tinha 2 problemas: a paralisia e o isolamento. Ele era não só discriminado na sociedade, como ele também não podia entrar no templo. Se porventura ele recebesse 1 ou 2 denários, ele continuaria paralítico. E ele continuaria impedido de entrar no templo. Ou seja, a situação dele continuaria. A igreja hoje tem feito a diferença, ou ela continua deixando a sociedade na mesma? O que nós temos oferecido para o mundo? Denários, recursos, esmolas, ação social, ou nós estamos mudando a nossa geração? Pedro e João não tinham moedas. Nós não temos prata nem ouro. As moedas costumavam ser cunhadas em prata, ouro ou cobre, ok? Nós não temos prata nem ouro, mas nós temos alguma coisa, e o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta. E Pedro estendeu a mão direita e o pôs de pé. E o homem que nunca ficou em pé ao longo de toda a sua vida, os seus artérios, os seus tornozelos se endireitaram, e ele se pôs de um salto, ele se pôs de pé. Agora, por que Pedro estendeu a mão direita e não a esquerda? Porque Pedro estava restituindo àquele homem o seu direito de entrar na presença de Deus, e não apenas curando a sua enfermidade. Pedro estava naquele momento mudando a história daquele paralítico, tanto que juntos eles entram no templo. E não é assim. Hoje, se acontece alguma coisa desse tipo, vai ficar uns 6 meses contando testemunho desse episódio. Não é assim? Se entrar um paralítico aqui, deixar ali do lado as muletas ou a cadeira de roda e sair andando, vai ficar uns 6 meses publicando isso na rede social. Foi isso? Foi isso que Pedro e João fizeram? Não. Eles continuaram a vida deles normalmente, entraram, fizeram a reunião, participaram da oração da hora nona, participaram do seu ciclo de oração e seguiram em direção ao próximo sinal. Aleluia. Nós temos que caminhar de sinal em sinal. Não é assim que a gente anda pela via pública, de sinal em sinal? A igreja precisa caminhar olhando para os sinais. E é isso que tem acontecido. Então, alguma coisa precisa mudar. Alguma coisa precisa ser feita. Muito bem, sinais. Essa é a primeira palavra-chave para nós nessa noite. Sinais. Sinais. Quem disse isso foi Jesus. Estes sinais. E aí ele explica quais são os sinais. Nós lemos juntos. A igreja seguirá pautada por sinais. A igreja seguirá orientada, direcionada pelos sinais, assim como nós seguimos sinais de trânsito. Tudo bem? Agora vem comigo para que a gente possa entender um pouquinho onde foi que nós nos perdemos. Evangelho escrito por Lucas. Também é um texto que você conhece, tá bom? Não vou trazer aqui nenhuma revelação apócrifa, não se preocupe, não vou trazer palavras que você nunca tenha ouvido na sua vida. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 24.
Lucas 24. Eu vou ler apenas o versículo 49, ok? Lucas 24, 49. E eis que sobre vós, só um detalhe, de novo, quem está dizendo aqui é Jesus, ok? Agora quem registra as palavras é o evangelista Lucas. No primeiro momento eu li as palavras registradas pelo evangelista Marcos. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Repita comigo, por favor, a palavra promessa. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Segunda palavra-chave que eu peço a você que repita comigo: poder. Poder. Ele prometeu: vocês fiquem até que a promessa se cumpra. E aí você vai para Atos capítulo 1, versículo de número 8. Porque a promessa a qual Jesus se refere são os sinais. Tudo bem? Ele prometeu que nós teríamos sinais. Tudo bem? E a promessa se cumpriria. Mas para que a promessa se cumprisse, é necessário receber o quê? Poder. Em Atos 1:8, um texto que eu imagino que todos conheçam de cor e salteado. Mas recebereis o quê? No grego, dínamos, que é o mesmo radical da palavra dinamite. Recebereis uma capacidade explosiva como a da dinamite, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Agora temos uma palavra importante: testemunhas. Repita comigo, por favor: testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu gosto de ser didático nas ministrações, então vamos comigo. Vocês se lembram? Até agora foram quantas palavras-chave? Eu não posso buscar. Quantas foram? Qual foi a primeira? A segunda? Promessa. Qual foi a terceira? Qual foi a quarta e última? Faz agora o contrário. Só é testemunha quem tem poder para viver a promessa e os sinais. Pegou? Entendeu por que a igreja não tem mais poder? Porque deixou de ser testemunha. E eu vou ler com vocês dois textos, escritos agora por Paulo, o apóstolo, que deixam muito claro o que é o poder. Tem gente que acha que o poder é um negócio meio pirotécnico, sabe? Recebeu o poder, pronto, virou, sei lá o quê. Tem uns memes, né? Tem uns negócios na internet, o cara vai andando pegando fogo, virou homem tocha, virou canela de fogo, virou sapatinho de não sei mais o que. Vocês já ouviram essas expressões, esses memes? Nossa, né? Só que isso não é poder. Isso não é poder. Sabia que isso o diabo também pode fazer? Então não é poder. Sabia disso? Se o diabo pode fazer, é poder de Deus? Sim ou não? Então o que é poder, gente? O Evangelho é o poder. Estão entendendo onde é que a igreja se perdeu? Deixou de ser testemunha. Deixou de anunciar a palavra. Eu vou fazer duas perguntas para você. Você não responda publicamente. Responda para você. Não vai se entregar. Presta atenção. Qual foi? Não responda. Não responda. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Não responda. Segunda pergunta.
Quando foi que você ganhou a sua última alma para Jesus? Não responda. Não passa vergonha. Não responda. Perceberam que as respostas não são boas? Entenderam por que a igreja perdeu o poder? Vem comigo agora. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Romanos 1, versículo 16. Isso é Paulo dizendo à igreja em Roma. Aliás, eu gosto muito quando leio um texto, eu gosto de contextualizar. É quem falando para quem. Senão você não entende o texto. Tem que pegar o contexto, certo? Senão fica comprometida a mensagem. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que é poder? É o Evangelho de Cristo. Ou seja, quem não prega o Evangelho não precisa ter poder. Deu para entender? O Espírito Santo não derrama poder sobre quem não é testemunha, sobre quem não prega a palavra, sobre quem não anuncia a boa nova. A boa nova é que Jesus Cristo veio e por meio dele eu posso ser salvo. Vem agora comigo, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Agora eu vou pegar um pouquinho pesado com a permissão do pastor Delmiro, mas na palavra, não se assuste. Não vou ler nenhuma carta aos Efésios, fica tranquilo, tá bom? 1 Coríntios capítulo 9, mas vai doer um bocadinho, tá? Não me odeie, por favor, me ame. Olhe para mim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, fala comigo assim, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Quem disse isso foi Paulo, não fui eu. Se você não gostou, depois na glória você acha Paulo e briga com ele. Ele diz assim: eu não tenho do que me gloriar. Eu não tenho do que me gloriar, porque esta é uma obrigação que me é imposta. Por quem? Por ele. E você cantou ainda há pouco, mais vale um dia no centro do teu querer do que toda a vida sem jamais te conhecer. Onde é que é o centro do querer de Deus para você? Pregue a palavra, pregue o Evangelho, anuncie a boa nova. Saia por aí dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois a vida e vida em abundância, não como o mundo não colaborou. Vir para o culto da vitória é vir para aperfeiçoar o Evangelho na sua vida, e o Evangelho é poder. Isso o inimigo não faz, por isso é poder. Por que Pedro e João curaram aquele paralítico para que ele pudesse entrar no templo? Não é por outro motivo.
que ele pudesse entrar no templo, para que ele pudesse estar na presença de Deus. Porque se ele não fosse curado, ele nunca poderia pôr os pés no templo. Será que você está disposto? Agora sim, meu tempo está acabando de verdade. Será que você está disposto a virar essa chave na sua vida? E sair daqui disposto a começar de novo, se preciso for? Todo mundo fala assim, eu quero viver algo novo. Você já cantou isso? Já? Mentiu de novo? Não conta, não responde. Quer viver algo novo? Então faz aquilo que João escreve na carta à igreja em Éfeso. Volta de onde você caiu e volta às primeiras práticas. Quando o cara é recém-convertido, ele entra numa loja e ele prega até com manequim. Ele evangeliza, ele vai para o monte orar, ele evangeliza a árvore. Ele anda no ônibus, ele ganha para Jesus até o motorista. Por que para? Deixa de ter poder. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta de onde caístes. Eu creio, pastor Delmiro, pastor Regina, que Deus está nos convocando a uma metanoia, a uma mudança de mente, a uma mudança de atitude radical. Sabe por quê? Porque igreja, a palavra eclésia do grego significa chamados para. Mas você já reparou que a igreja hoje está se tornando chamada para dentro? A igreja hoje está cheia de programas e de movimentos. Mas eu preciso lhe dizer, baseado no que eu tenho visto mundo afora, movimento não é avivamento. Você já reparou que os cultos, os eventos, os encontros, são todos voltados para a própria igreja? E onde é que entra nisso o Evangelho para o mundo? Fala para mim, em que momento Jesus priorizou os que já eram salvos, os que já conheciam a palavra? Ele entrava na sinagoga, ele anunciava aí. Ele entrava na sinagoga, ele anunciava aí. Nossa função deve ser essa: a gente vem, congrega e. Não, mas ultimamente tem acontecido: a gente vem, congrega e vem, congrega e vem, congrega e não sai. Quando foi que eu precisei evangelizar alguém? Mas como é que eu faço? Simples. Você trabalha em algum lugar? Evangeliza lá. Você estuda em algum lugar? Evangeliza lá. Você treina, faz exercício, atividade física em algum lugar? Evangeliza lá. Você participa de algum clube ou de alguma associação? Evangeliza lá. Mas parece que hoje a gente quer evangelizar a igreja já está evangelizada. Aleluia. Eu acho. Às vezes eu tenho algumas dúvidas, mas eu acho sim. Sabe, meus irmãos, hoje eu vejo uma necessidade urgente. Sabe por quê? A Bíblia fala que ele virá quando o Evangelho chegar a toda a terra. Então virá o fim. Ele começa falando de uma série de coisas que ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras, ainda não é o fim. Pestes, fome, ainda não é o fim. Reino contra reino, pai contra filho, ainda não é o fim. Mas quando o Evangelho chegar a toda a terra, então virá o fim. E eu tenho uma notícia para te
gratidão. São quantos seres humanos aproximadamente no globo terrestre hoje vivos? 8 bilhões. Sabe quantos nunca ouviram falar de Jesus? Não sabe se Jesus é de comer, de passar o cabelo, de vestir? 3,2 bilhão. E aí? Jesus pode voltar? E é de hoje para a semana que vem nós vamos evangelizar 3,2 bilhão de pessoas. Tem mais ou menos uma Índia e uma China, populacionalmente falando, que nunca ouviu falar o nome Jesus. Não é assim, que nem aqui no Brasil, por exemplo, você anda por aqui, São Paulo e tal, o cara pode não crer, ele pode não seguir, profissão dele, mas ele já ouviu. O Evangelho já chegou até ele. Mas tem mais de 3 bilhões de pessoas que o Evangelho não chegou. Não chegou. Com internet e tudo. O Evangelho não chegou. E não chegou por culpa de quem? Minha. A gente fala da igreja. É legal quando a gente terceiriza, né? É por culpa dos pastores. É por culpa dos líderes. Não, a culpa é minha. Porque quando é a bênção, o primeiro é eu. Quando é o problema, não. Eu fulano, grupo, não tem incentivo, aí começa, né? Não, o problema sou eu. E não vai haver a vinda de Cristo enquanto isso não acontecer, porque promessa. E aí? Quem que está retardando a volta de Jesus? Os céus estão contendo Jesus, porque a igreja está deixando a desejar. E queridos, me desculpem, mas eu não sei falar sobre vitória sem tratar de poder. E eu não posso, à luz da palavra, dizer que haverá manifestação de poder sem que você pregue o Evangelho. O poder, ele é ferramenta para pregar e para ser testemunha. Se você não prega, não tem por que ser cheio de poder. Eu hoje publiquei a seguinte frase: não adianta você pedir poder se você não prega o Evangelho. Não adianta. Sem pregar o Evangelho, Deus vai te dar poder para quê? Agora experimente você sair daqui e fazer um propósito. Senhor, a partir de agora, eu te peço que o Senhor coloque no meu caminho pessoas para que eu fale do teu amor, assim como eu fui alcançado um dia. Porque sabe qual era a grande sacada da igreja primitiva? Eles pregavam a palavra. Só isso. Não é que eles eram não. Lá na igreja primitiva tinha uma Ananias, tinha uma Safira, tinha o povo também da pavirada. Não era fácil. Eles discutiam, né? Paulo precisa repreender, porque na hora da ceia os caras enchiam o bucho com a comida dos outros. Porque ceia não era só essa coisinha que a gente pega assim, que o pão é desse tamanho. Se você não tomar cuidado, você engole ele inteiro, você mastigar, porque ele é minúsculo. E o cálice é tão pequenininho que se você tomar cuidado, você pega e engole até o copo. Não era isso, não era assim. Era uma refeição. Tá? E aí, Paulo tem que chamar a atenção, porque o povo ia para comer e para beber, porque era vinho, né? Oh, aleluia, a ceia do Senhor, eu vou tomar todas. Paulo tem que chamar a atenção deles. Tem dissensão, porque ele estava servindo uns, ele não estava servindo os outros. Aí os apóstolos são obrigados a estabelecer os diáconos, Atos capítulo 6. Era um pouco difícil, gente. Não pense assim, a igreja que eles eram muito santos e nós somos pervertidos. Não é isso. Só que eles pregavam a palavra e morriam por ela. E eu vou finalizar com esta afirmativa para você. Eu tive a oportunidade, e quem tiver essa oportunidade, não perca, de visitar o Coliseu em Roma. Lugar onde nossos irmãos foram martirizados. Famílias inteiras eram expostas numa arena
para serem devorados por feras famintas ou queimadas vivas. E sabe como eles faziam? Quando eles eram queimados, e a gente acha que a gente tem muito problema, eles começavam a cantar, porque eles estavam dispostos a morrer pela palavra. Eles começavam a cantar, e o fogo começava a queimar os seus corpos. E quando em algum momento eles já não eram mais capazes de cantar, porque a dor era tamanha, que eles começavam a gritar, o próximo, que ainda não estava ardendo em chamas, ele continuava o cântico, da onde o outro tinha parado e começado a gritar. Além disso, famílias inteiras sendo devoradas por feras. Imagina o pai, a esposa, os filhos, tentando defender seus filhos das feras famintas, porque eles estavam dispostos a morrer pela palavra. E nós muitas vezes não estamos dispostos nem a morrer de tomar umas gotas de chuva para ir para o culto porque está frio. E vai querer que haja poder. Imagina os nossos irmãos, eles eram nossos irmãos. Só digo eram porque faleceram, porque nós os encontraríamos, eles continuam sendo nossos irmãos. Que eles estavam dispostos a entregar as suas vidas por amor a esta palavra dos apóstolos. Eles estavam dispostos a morrer, como os próprios apóstolos, à exceção de João, morreram por ela. E você está disposto a morrer pela palavra? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você está disposto a ir às últimas consequências por esta palavra? Você está disposto a entregar a sua vida por esta palavra? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que a perder, por amor do Senhor. E diz a palavra de Deus em João 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E o quê? E me manifestarei a ele. Gostaria que você se pusesse de pé. E respondesse para você mesmo. Se você estaria disposto a morrer pela palavra. Se você estaria disposto a entregar a sua vida pela palavra. Para pregar a palavra. Eu ouvi uma história recentemente. Num culto, entraram um grupo de homens encapuçados, fortemente armados. E disseram assim: aqui está proibido o Evangelho. Aquele que quiser salvar a sua vida, saia agora e não seja mais crente. Mas aqueles que ficarem aqui serão mortos. Mais de 70% da igreja saiu. Então um daqueles homens encapuçados tirou o capuz e disse para o líder: pode continuar o culto, agora escolhe a embora. Será que se nós passássemos por isso aqui, ficaríamos? Ou veríamos uma grande oportunidade de salvar as nossas vidas? Você está aqui para salvar a sua vida ou para entregar? Eu ouvi um certo homem dizer assim: eu quero morrer vazio. Eu quero gastar minha vida. Mas pastor, você está ficando velho, e o seu pezinho de meia? Para que eu quero pé de meia? Para deixar aqui na terra? Para que eu quero ter recurso? Para que eu quero ter reserva? Eu quero morrer vazio. Eu quero entregar tudo aquilo que Deus me deu. Eu quero me gastar em prol do reino. Eu quero me gastar pelas almas. Mas você já está ficando velho. Mas eu quero morrer vazio. Porque o meu tesouro não está aqui. O meu tesouro não está nesse mundo. A minha riqueza não é nessa terra. Eu quero morrer vazio. Será que você também está disposto a dizer isso ao Senhor nessa noite? Eu quero morrer vazio. Não quero me preocupar com previdência privada, com plano de saúde todo top. Quero morrer vazio. E quando eu penso em recursos para mim, as almas estão perecendo, que o inferno é para a eternidade. Eu
quero morrer assim. Será que você está disposto a dizer ao Senhor nessa noite que morreria por essa palavra? Morreria pelo Evangelho. Morreria. Entregaria a sua vida. Renunciaria. Deixa eu te contar uma coisa, Evangelho é renúncia. E eu comecei dizendo que todos têm um chamado. O chamado é renúncia. O ministério é renúncia. Será que você está disposto? Eu quero orar com você. E se essa palavra realmente tocou não o seu coração, porque a ideia não é que você se emocione. O coração do homem é danoso. Então eu não quero que você tenha, porque você tem o seu coração tocado. É uma escolha. O apóstolo Paulo escreve dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se essa palavra tocou a sua mente, não o seu coração, a sua mente, e você escolhe, você decide morrer pela palavra, eu quero orar por você. Não é pela emoção, é pela razão, é pela decisão. Eu decidi, Senhor, abrir mão. Eu decidi renunciar. Eu decidi morrer pela tua palavra. Isso não quer dizer que eu vou morrer daqui para a semana que vem, mas é entregar a minha vida. Como Paulo dizia, já não sou mais eu quem vive, agora é Cristo quem vive em mim. E eu estou disposto a morrer pelo Evangelho.